História do rei Davi. Quem foi Davi na Bíblia? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. O significado do nome David é incerto. Porém, uma das possibilidades mais aceitas é a de que o nome Davi significa amado procedente do hebraico Dod. Já foi sugerido também que Davi deveria ser equiparado ao termo Davidum, chefe ou oficial do exército. Se fosse este o caso, então Davi seria um título ao invés de um nome próprio, mas essa sugestão é muito improvável. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras como um urso e um leão. 1 Samuel 17, 34-37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admone, vermelho, e possuía boa aparência. 1 Samuel 16 horas e 12 minutos. Davi é ungido rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. 1 Samuel 16 horas e 13 minutos. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16 horas e 13 minutos. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. 1 Samuel 17. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias. Mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isto, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi na corte de Saul. Não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção de Davi por Samuel, a vitória sobre Golias e sua atuação na corte de Saul. O que sabemos é que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. 1 Samuel 16 horas e 18 minutos. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoou a ele. 1 Samuel 16,
21 e fim 23. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Receber estudos da Bíblia. A amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi, um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade, 1 Samuel 18, 1, 4. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação, e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul. Quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete e lhe designou a herança da família de Saul, 2 Samuel 9, 7, 13, foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo, 1 Samuel 18 horas e 5 minutos. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação, e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isto tanto diretamente como indiretamente, confronte com 1 Samuel 18 horas e 11 minutos, 19 horas e 10 minutos. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade, o que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei, 1 Samuel 23, 16, 18. Jonatas até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir.